Então, vou mostrar agora como utilizar o Cipina Research, que é uma ferramenta gratuita, e com essa ferramenta a gente pode realizar tarefas de aprendizado de máquina. Eu estou dando como exemplo um conjunto de dados que já vem com o Cipina, que é um dataset que ele já vem com a própria ferramenta quando você faz um download. E aí o Cipina, ele tem as opções de File, Open, e aqui, no caso, você consegue abrir o dataset nos formatos que já estão pré-determinados e definidos na plataforma. Então, você tem o TXT, como exemplo. Aqui no Edit, a gente também pode editar dados. A gente também tem a opção de data. Porém, para a nossa análise, né, a gente está interessado na Statistics. Aqui no Statistics, a gente tem o Missing Data, que você pode replace or delete. Você consegue determinar, em caso de dados faltantes na tabela, se você quer completar esses dados com uma média, um valor específico, ou apenas removê-los. E a gente também tem aqui o Descriptive Statistics. A gente tem a Univariate Analysis, que é a forma mais simples de data analysis, onde o dado analisado ele tem apenas uma variável. E o seu maior propósito é descrever esse dado. Então, por exemplo, seleciono um dado. Aqui, quando a gente clica na coluna, a gente tem os dados, por exemplo, de mínimo, máximo, média, variação padrão. A gente também pode checar discrete variables, que são as variáveis discretas, por exemplo, tipo. Então, aqui a gente tem a determinação, né, dos dados por espécie. Aqui em Statistics, novamente, a gente também tem o Bivariate. Aqui, ela é utilizada para verificar a relação de duas variáveis. Então, a gente pode clicar aqui em Scatterplot. Vou escolher Sample Length como o X-Axis. E o Y vou colocar Petal Length. Então, aqui a gente tem a relação entre as duas variáveis, que fala tanto do comprimento da sépala e o comprimento da pétala da planta, que é o exemplo de dataset que a gente está utilizando aqui. A gente também pode verificar o Bivariate Scatterplot with Markers. Aqui a gente seleciona também o Sample Length, Petal Length, e como markers a gente coloca o Type, que seria a espécie da planta. Então aqui a gente tem uma análise da comparação, né, dos dois dados com uma variável de controle que seria a espécie. Então a gente tem aqui Iris setosa, Iris versicolor e Iris virginica. Aqui em análises, para que a gente consiga realizar uma análise, a gente primeiro tem que definir um atributo de classe. Então a gente vai selecionar a nossa variável target e os diferentes atributos. Aqui selecionando. Então a gente tem como target o type, que é a espécie, e os outros atributos. Agora a gente tem que selecionar nossos Active Examples. A gente consegue selecionar aqui em análises, Select Active Examples. Então a gente vai usar o Random Sampling. E aqui a gente vai colocar 50%, que é o que já aparece aqui. Então, Sampling Strategy, aqui a gente tem Random, que é aleatória. A gente vai clicar em OK. Então, você vai observar aqui embaixo a quantidade de examples. A gente tem os dados selecionados, né, 75 mais 50, 50. E a gente também tem exemplos em idle, que são os exemplos utilizados para teste. Aí a gente tem que selecionar o algoritmo. Aqui, Induction Method, Standard Algorithm. A gente tem o C4.5, que é o C4.5, né? Ele é um método esse algoritmo, ele é um método de aprendizado de máquina que ele é utilizado para construir árvores de decisão a partir de dados de treinamento. Só que como é que ele funciona, né? A construção da árvore de decisão é a parte do algoritmo que seleciona os melhores atributos para dividir os dados com base no ganho de informação, criando uma estrutura hierárquica de decisões. A gente também tem o critério de divisão, que ele usa o ganho de informação para escolher o atributo que vai reduzir a incerteza ou a impureza nos dados ao máximo depois da divisão. A gente também tem um manejo dos dados, que ele pode lidar com os atributos categóricos e contínuos, transformando os últimos em categóricos. A gente tem a podagem, que a árvore ela é podada para evitar overfitting, que remove as partes que não contribuem significativamente para a precisão. E a gente tem a classificação e a predição, que depois dessa construção, a árvore ela pode classificar ou prever a classe de novos exemplos com base nos atributos. Então, uma árvore de decisão, ela é um algoritmo muito visual e possível de entender de forma direta e bem simples. Ela é uma representação de um conjunto de regras que são criadas para a gente tomar uma decisão
E no caso da aprendizagem de máquina, as decisões, elas são classificar um registro ou estimar um valor, né, por exemplo. E aí, para cada pergunta dessa árvore, a gente vai ter uma resposta de sim ou não, que vai nos guiar até a nossa resposta final. Então, por exemplo, a gente vai decidir se vamos ou não para uma festa. Então, a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, se estiver chovendo, eu não vou. Mas eu vou estar, né, se não estiver chovendo, eu vou estar na cidade? Se não estiver na cidade, eu não irei. Mas se eu estiver na cidade, eu vou ter dinheiro? Então, a gente tem essas perguntas, né, que são respondidas e ela vai criando a nossa árvore. Cada uma dessas decisões que a gente está fazendo para decidir chama nós de decisão e o último ele é chamado de nó de folha. Então, quando a gente tiver uma base de dados, a gente pode dividir ela em decisões. Então, vou realizar aqui. Esse parâmetro ele é padrão, a gente pode só apertar OK. Para a gente conseguir verificar a nossa árvore, a gente tem que ir em análises e learning. Conforme eu falei anteriormente, né, para a gente ir para essa etapa de learning, então a gente tem que ter os nossos atributos, a gente tem que ter o nosso learning method e a gente tem que ter o example section. Então, vamos lá, analysis, learning. A nossa árvore de decisão, como vocês podem verificar. Então, aqui a gente pode ver, né, de todos os dados, então 33% íris setosa, e aí falando a respeito do comprimento da pétala, a gente tem aqui 100%, né, que são os 25, são aqui da íris setosa, menor que 2,60, né, já maior que 2,60, então a gente tem as outras duas espécies. Nessas outras duas espécies, então a gente tem que verificar qual que é o tamanho dela. Então você verifica o que é menor que 4,75 e o que é maior que 4,75, que a maioria foi essa íris virgínica. Então, dentre essas aqui, a gente vai verificar qual que é, novamente, o tamanho, né, como a gente teve duas aqui. A gente teve a íris virgínica e a íris versicolor. Então, menor que 5 é maior que 5, que deu 100% a íris virgínica. E aqui que a gente tem a virgínica e a versicolor, a gente está verificando o tamanho da sépala, por fim. Então, que é menor que 6,45, a gente tem 80% a virgínica. E maior que 6,45, a gente tem 100% a nossa versicolor. Então, a gente pode aqui, a partir dessa árvore, a gente pode realizar o testing. Aqui a gente vai clicar em análises, teste. E a gente vai clicar em Inactive Examples of Databases, que é os exemplos que estão em IRO aqui, que a gente já selecionou eles para teste. Então, aqui a gente consegue verificar esse Confusion Matrix com informações sobre valores diferentes, como, por exemplo, a precisão. A gente também pode verificar, indo aqui no Análises, perdão, a Lift e a Lift Curve, né? A Lift e Rock Curve. Então, para a gente verificar, a gente vai selecionar os parâmetros de íris setosa com nossa sepal length. E aqui a gente tem um exemplo de análise de lift e rock. Então a gente tem lift, rock aqui, scoring plot. E basicamente essa é uma demonstração de como a gente pode utilizar a nossa ferramenta Cipina. E agora eu vou mostrar um exemplo real com base numa dataset focada, né, em crimes, em boletins de ocorrência registrados no estado de São Paulo, só que como a gente realizou uma filtragem desses dados, vamos focar apenas na cidade de Carapicuíba. Então, para a gente realizar a nossa análise da criminalidade de Carapicuíba, a gente fez um tratamento aqui nos nossos dados. O dataset ele era muito maior, né, bem mais extenso, mas a gente retirou bastante os dados que talvez não fizessem sentido para o nosso foco, né, que seria de avaliar as informações demográficas desses boletins de ocorrência gerados. Então, a gente tem aqui nada mais é que a ocorrência do crime. A gente retirou dados como altitude e longitude, que pra gente não interessava, né? Então, a gente fez uma filtragem de dados, a gente reduziu bastante o número de dados para que fosse viável de trabalhar no Cipina em termos de demonstração. A gente já realizou a adição do Cipina ao Excel como um add-in, né, o suplemento. Então, a gente vai aqui, após selecionar toda a sua base de dados, você vai em Cipina, executar Cipina. E aí ele vai informar a sua seleção, você aperta OK. Ele vai abrir, então, aqui a nossa base de dados. Para a gente conseguir iniciar, a gente tem que setar nossa seleção de atributos, nosso método de aprendizagem e a nossa seleção de exemplos. Para a gente realizar isso, a gente vai vir aqui na nossa análise, definir atributo de classe, e a gente vai realizar com foco aqui na rúbrica, que é o crime em si, né? A gente também vai realizar com a descrição do tipo de pessoa, porque
você pode verificar aqui do lado que a gente tem vítima, curador, testemunha, e isso está relacionado ao registro do boletim de ocorrência. Então, qual é a pessoa envolvida naquele registro do boletim de ocorrência? Ainda que seja importante para a gente, porque é um dado que pertence àquele boletim de ocorrência, a gente também vai utilizar para a gente determinar os autores do crime, né? Então, a gente vai colocar a descrição, a idade, todos os dados demográficos que nos interessam para análise. Então, quando a gente clica aqui, a gente já tem a nossa seleção de atributos. Agora, a gente vai selecionar os nossos exemplos. A gente vai utilizar esse Random Sampling, e ele sempre vem aqui nos 50%. Eu vou colocar 60% para a gente conseguir verificar a diferença. Ainda mantém o Random, ok. Então, aqui a gente tem selecionado 573 exemplos, e em idle, né, para teste, a gente tem 382. Então, após isso, a gente vai selecionar o nosso método de indução. Conforme eu informei anteriormente, a gente vai usar o C4.5. Ele tem esses parâmetros que são padrão. Após isso, a gente vem na análise, e aí a gente pode clicar em Learning, depois que a gente tem tudo setado. E você pode verificar que a nossa árvore ela é bem extensa, ela tem diversas informações centralizadas aqui na rúbrica. Então, a gente tem adolescente infrator, curador, indiciado, então todos os tipos de pessoa, vítima, né? A idade da vítima, sexo, testemunha. Então, esses aqui são todas as rúbricas que a gente conseguiu identificar. A gente teve que fazer uma generalização para que os dados eles ficassem mais claro possível. Então, por exemplo, a gente em homicídio, a gente tem homicídio culposo, doloso, a gente tem lesão corporal, ele tem algumas outras vertentes, furto também, tem homicídio simples. Então, todas essas outras categorias, né, consideradas como subcategorias, elas foram, entre aspas, assim, enxugadas para que elas fossem generalizadas e a gente conseguisse verificar de uma maneira mais simplificada. Então, a gente tem testemunha, autor e vítima, representante, a gente também tem averiguado. Então, a descrição do tipo de pessoa envolvida no BO, temos autor, partes, advogado, declarante, adolescente. Então, aqui eu vou escolher um nó. Então, vou focar aqui na vítima. Então, aqui em vítima, a gente pode verificar que 33% das vítimas foram de lesão corporal, né, com base nas nossas rúbricas, 21% furto, 0,2% homicídio, e roubo a gente tem aqui 40%. Então, dessas vítimas, a gente tem um nó que informa a idade, então menores de 16, maiores de 16, 31% foi vítima de lesão corporal, e dos maiores de 16, 43% foi vítima de roubo. Então, essa seria a prática mais comum nessa faixa etária. E aqui a gente tem as vítimas com normalmente idade, né? Menores de 3 anos, maiores de 3 anos. Aqui, nas maiores de 16, a gente também tem as menores de 67 e as maiores de 67. Ainda da idade, as maiores de 67 tem uma outra categoria que são menor que 70 e maior que 70. Mas focando aqui nas menores de 67, a gente tem agora os gêneros das pessoas envolvidas, né? Então, masculino e feminino. Então, aqui a gente pode verificar que menor que 67 anos, ainda maior que 16, a categoria do sexo feminino. 44% das pessoas que se encaixam, vítimas, foram de lesão corporal. Então, essa é a maneira que a gente lê a nossa árvore. Então, agora o próximo passo é a avaliação do desempenho do modelo de classificação. Geralmente, a gente tenta avaliar a taxa de reclassificação em um conjunto teste, ou seja, uma parte do conjunto de dados, que não foi usada durante o teste, que seriam esses exemplos aqui de 382 unidades. Para a gente realizar isso, a gente tem que clicar aqui em Análise e Teste. Aqui nessa caixa de diálogo, a gente vai escolher Inactive Examples. No caso, se você escolhesse o conjunto de aprendizagem, você mediria a taxa de erro de substituição. Mas aqui no nosso caso, a gente usou exemplos inativos do banco de dados. Aqui a gente tem a matriz de confusão. E essa matriz, ela apresenta pra gente a taxa de erro correspondente, ou seja, a taxa de erro de teste para o nosso exemplo. Então aqui a gente tem a de 0,5393.